Novamente, boa tarde a todos, né? Eu esqueci de dizer que nós estamos no dia 12 de junho de 2020, com a questão de datar essa nossa exposição. Dando continuidade ao que estávamos dizendo, a segurança jurídica, né, exige a concatenação e a harmonização de toda a nova legislação, com o arcabouço jurídico legal vigente, né? Não podendo esta nova lei retroagir para prejudicar o paciente da lei, né? Por isso mesmo, existe nos parlamentos um rito processual regimental, onde as comissões de Constituição e Justiça é a soberana guardiã da legalidade, constitucionalidade, juridicidade de uma determinada proposição de lei, seja ela apresentada pelo corpo de parlamentares, seja apresentada pelos demais poderes, ou até seja de uma iniciativa de iniciativa popular, como é previsto hoje na legislação. Nesse sentido, eu considero aqui irregular a tramitação do PL 5587, que originou a Lei 13.640 de 2018, por reconhecer nessa tramitação uma prática, né, nessa lei, né, 13.640, reconhecer nela a prática usurpadora da função pública exercida pelo modal táxi em face da ação finalística de aplicativos como Uber, né? Pode-se afirmar, alguém poderia questionar o seguinte: mas o CTB revogou o Código Nacional de Trânsito. Sim, é verdade, mas o CTB não inovou em relação ao serviço de táxi e nem modificou sua natureza. Modificação, aliás, impossível, pois é fática, né? Está lá textualmente colocado no Código Nacional de Trânsito, né, de 1968, não revogado pelo CTB, né? O táxi permaneceu, portanto, né, incólume em termos legislativos, de legislação, em termos legais, pois a revogação de uma lei, ela não tem o condão de revogar os princípios que a nortearam, visto que princípios são perenes, né? As leis podem até ser revogadas, mas os princípios são sempre perenes, tá certo? A Lei 13.640 de 2018, de caráter ordinário, não é revogatória e nem tem tal poder. Mesmo porque, né, sendo uma lei ordinária, né, ela, no seu último artigo, ela diz o seguinte, que essa lei entra em vigor na data de sua publicação, mas não revoga as disposições em contrário, né? Então, ela nem tem esse poder. Portanto, é uma lei que deveria ser arquivada por flagrante inconstitucionalidade, ilegalidade e antijuridicidade, visto que a realidade demonstra não haver quaisquer avanços derivados da ação desses aplicativos, como nós vamos demonstrar ao seguir. Ao contrário, muitos poderiam arguir o artigo 22, 10º da Constituição Federal, mas esse artigo somente se aplica diante de ineditivo incontestável e, portanto, comprovado cientificamente, né, o que não se verificou nesse episódio da edição da chegada aqui dos aplicativos, né, como o Uber, tá certo? O artigo 22, né, ele deve ser aplicado quando há, de fato, algo inédito tá acontecendo na área de transporte, na área do trânsito, né, assim como as demais disposições de competência exclusiva da União. Então, no caso dos transportes, se nós tivermos, por exemplo, por uma questão de exercício de raciocínio, a invenção do teletransporte ou da levitação, do veículo levitante, né? Aí sim seria uma novidade, né? Um ineditismo, e caberia então aos legisladores, né? Ao mundo jurídico, tá certo? Disciplinar esse novo sistema de deslocamento da população, tá certo? Mas como vimos, isso não acontece, porque os aplicativos, né? Os parceiros, né, que atuam acionados por aplicativos, eles usam o mesmo veículo, né, automóvel,
numa versão até piorada do que o táxi, né? O embrião do táxi surgiu há exatos 384 anos, com a criação do serviço de passageiros realizado pelo Black Horse Cab, outorgado via medalhão em 1636 por decreto da Lavra do Lord Cromwell. Esta criação se deu como resolução para o caos urbano em face da explosão de custos na Londres cosmopolita. Naquela época, a Inglaterra se transformava no império que depois se alcunhou como o império onde o sol nunca se punha, né? E já era uma cidade com áreas de cosmópole, talvez a primeira grande cosmópole da humanidade, da história humana, né? O mesmo fato, né, ocorreu no final da década de 1920, com a criação do táxi conhecido como Yellow Cab, na cidade de Nova York, nos Estados Unidos, pelo prefeito DiMaggio. Essa criação ela surgiu com o Fordismo, com a implantação da linha de produção em massa de veículos que, vamos dizer assim, despejou nas cidades, né, nas vias urbanas, tá certo? Uma quantidade enorme de veículos já motorizados, evidentemente, né? E esse táxi ele foi outorgado via medalhão, né? Aliás, a mesma outorga concedida ao Black Horse Cab, lá em 1636, pelo Lord Cromwell. Isso é muito, que era o Lorde Protetor da Nação, da Inglaterra, né? Isso é explicado, né, pela adoção, o porquê da adoção do medalhão nos Estados Unidos, é porque trata-se de um país de tradição anglo-saxã, né? E, portanto, eles usaram a mesma denominação. Então, com a consequente inundação das vias, foi-se obrigado a criar, então, o serviço de táxi nos Estados Unidos. No Brasil, né, o fenômeno se repetiu com a chegada das montadoras de veículos, na década de 1950, consolidando nacionalmente o táxi, em substituição ao carro de praça, que era um serviço privado, né? Antes, nós tínhamos o carro de praça, o chofer de praça, que prestava um serviço, né, de transporte de passageiros, e o que limitava a frota era o preço dos veículos, que eram veículos importados, né, caríssimos, né, e, portanto, poucas pessoas dispunham de poder aquisitivo para poder colocar um veículo na praça, né? Então, o poder aquisitivo acabava sendo um limitador da frota, tá certo? Então, se nós observarmos o que aconteceu em Londres, o que aconteceu em Nova York, o que aconteceu no Brasil e de resto no mundo inteiro, né, nós veremos que as premissas justificadoras da criação do serviço de táxi permaneceram inalteradas. Continuo no próximo vídeo.